penúltimo dia hoje, já caminhando para o término amanhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reforma e educação. Esse é o nosso tema. E amanhã, cosmovisão reformada, fechando então a nossa semana de encontro e já orando a Deus para que Ele nos prepare em boa ocasião para que ano que vem nós possamos novamente nos reunir aqui para estudarmos esse tema. Eu quero partir de algum contexto antes de nós entrarmos propriamente nas contribuições da Reforma Protestante. Quero conversar com os irmãos rapidamente, primeiro, sobre o que estava acontecendo antes deste período da Reforma, Todos os irmãos já ouviram falar dos pré-reformadores. Acredito que é comum, ou se não todos, alguns já ouviram falar dos pré-reformadores. Os pré-reformadores nada menos do que homens na história, antes do período da Reforma, que já começaram com um movimento, o que nós chamamos na história de um movimento inconformista, considerando que já naquele período eles já estavam incomodados com algumas ações, algumas práticas da Igreja Católica. E a partir já antes de 1517, esses irmãos então já incomodados com o rumo que a Igreja estava tomando, eles começaram já publicar, ou já começaram a se posicionar em relação ao que estava acontecendo com a Igreja. Quando chega o século XVI, que é o marco para nós devemos entender que já houve então um caminho preparado, já houve na história pessoas que já deixaram esse caminho já pronto para que Martinho Lutero, portanto, depois colocando as suas 95 teses, pudesse então dar aquela continuidade a esse movimento. Os irmãos já ouviram durante essa semana que a intenção de Lutero nunca foi formar uma nova denominação, mas se reformar que já existia. Não havendo possibilidade de acontecer isso, houve então a ruptura, e a partir daí surgindo a Igreja Reformada, da qual então nasce todas as igrejas no decorrer da história. E ontem o reverendo Jair já falando sobre o impacto da Reforma, nós vimos que a Reforma então ela impactou diversos setores da sociedade. Nós vimos a questão da ciência, ele falou um pouquinho sobre a questão da liberdade, o entendimento sobre várias coisas. E, claro, não poderia ser diferente, a Reforma também, ela teve uma contribuição fundamental para a área da educação. Então eu quero passar para os irmãos hoje justamente sobre algumas contribuições da Reforma para a educação. Não pretendo ser exaustivo, porque certamente nós não conseguiríamos esgotar o tema em relação à educação. Entretanto, tecer algumas informações, passar algumas informações que acredito que serão essenciais para nós entendermos e assim darmos continuidade à instrução ou ensino a outras pessoas sobre o que foi a reforma para essa área. Então, meus irmãos, veja que nós podemos desde já entender justamente esse marco inicial da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero então ele coloca aquelas 95 teses contra a venda de indulgência, como nós já vimos naquela ocasião, e nós percebemos que a intenção então de Lutero era apontar as falhas e as contradições da Igreja Católica. Essa era a intenção dele, justamente com essa iniciativa. Outros líderes promoveram ações semelhantes que foram consideradas reformistas em vários lugares. Eu apontei aqui 3 deles: a Reforma Calvinista, Anglicana e Anabatista. Nós nos deteremos justamente no que foi a Reforma Calvinista, no que diz respeito à área da educação.
Mas veja, quando a Reforma Protestante ela começou o seu movimento de transformação, era de se esperar que a Igreja Católica, portanto, viesse reagir. Essa reação da Igreja Católica, ela é conhecida na história como uma contra-reforma. Ou seja, a reforma, o catolicismo, ele reage ao pensamento reformado no que diz respeito a justamente aquilo que Lutero estava colocando como sendo uma discordância em relação ao comportamento da Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela reage a uma reformulação no que diz respeito, portanto, a um posicionamento contrário à Reforma Protestante. Historiadores vão dominar justamente como uma contra-reforma, que marca o início de uma nova era do catolicismo. A reação da Igreja Católica, por meio de suas lideranças, elas atingiu grandes tensões na história, e acredito que dos personagens conhecidos nesse período, reagindo justamente à Reforma Protestante, é um personagem que nós colocamos aqui. Em 1520, o Papa Leão X, indignado com a situação de celeuma causada por Martinho Lutero, toma a decisão de excomungá-lo, e ali ele chama de javali selvagem na vinha do Senhor. Essa excomunhão marca definitivamente a divisão entre a Igreja Católica e Protestante. Então, o Papa Leão X é aquela situação que os irmãos já conhecem, quando ele chama, portanto, Martinho Lutero para que ele pudesse então se posicionar, corrigir o seu pensamento em relação àquilo que ele estava defendendo naquela ocasião. E qual foi a resposta de Lutero para o pedido das autoridades da época para que ele pudesse reconsiderar o seu pensamento? Alguém lembra? Isso. Todo mundo ouviu? Isso. A menos que me prove pelas Escrituras que eu estou errado, eu não revogarei, eu não me calarei. E que Deus me ajude. E, claro, eles não tinham como provar que os argumentos de Lutero estavam equivocados, e houve, então, a partir daí, uma divisão eminente entre católicos e protestantes. Então, de uma forma formal, nesse período, começa a haver, portanto, essa divisão em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, e surgindo uma igreja reformada. O entendimento de que para que o povo conhecesse a Deus era preciso que a Bíblia estivesse traduzida na língua do povo, naquele período eles barram alguns problemas. E o problema era que em determinadas localidades muitos não sabiam ler. Então, como nós vimos ontem em relação à questão do uso da Bíblia para a alfabetização. Aqui na nossa igreja nós temos a alfabetização de terça-feira, que usa justamente a Bíblia para alfabetizar. Então, era preciso alfabetizar as pessoas, ensinar essas pessoas a lerem, para que essas pessoas, uma vez aprendendo, pudessem então conhecer a palavra, de Deus. E os missionários utilizaram justamente a Bíblia para ensinar essas pessoas que não sabiam, que eram analfabetas. Então é a partir desse entendimento de que era necessária instrução que justamente nós entramos no nosso tema. Líderes, de modo geral, não estavam preocupados somente com a formação espiritual ou espiritual dos crentes, mas buscavam uma base cultural sólida, uma instrução da qual pudesse levar os indivíduos a serem úteis não somente ao serviço sagrado, mas também à sociedade como um todo. Então veja, o objetivo da reforma era essa, não era só da instrução religiosa, mas a reforma ela tinha uma preocupação de trazer para as pessoas uma instrução além da religião, de dar à sociedade pessoas capacitadas para que pudessem exercer diversas funções
com excelência, com excelência. E aí nós vimos que Calvino, preocupado justamente com isso, manda para o Brasil na época algumas pessoas com profissões diversificadas para atender justamente uma necessidade que havia no nosso país. Então veja, a reforma protestante, então ela tem essa preocupação de preparar as pessoas, de formar pessoas. A educação sempre constituiu-se, portanto, parte significativa da religião. Agora, entretanto, a partir do iluminismo e de forma mais exacerbada nos dias atuais, a educação foi considerada como algo dissociado da religião, infelizmente. Então, em vários setores, nós vamos mais um pouquinho chegar na parte do Mackenzie, o objetivo do Mackenzie. Mas veja, a reforma sempre teve esse objetivo, trabalhar a religião e a educação juntas, caminhando, mas o iluminismo ele vem tentar romper com essa ideia e dissociar, separar religião e educação. Não tem como, dentro da perspectiva iluminista, não tem como casar esses dois pensamentos. A contribuição da teologia reformada calvinista para com a educação, ela vai nos levar, portanto, aos pensadores pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores e seus princípios educacionais, observando as raízes de sua confessionalidade cristã, uma vez que a contribuição da reforma protestante para a educação foi muito grande, pois essa não estava somente preocupada com a formação do indivíduo de forma religiosa, como eu disse. Pelo contrário, os reformadores queriam preparar indivíduos para que estes pudessem, capacitados, exercer funções religiosas, por que não, mas também em outros setores, como política, economia, comércio. O cristão reformado deveria ser alguém apto para as diversas funções. Então o entendimento que é preciso que hajam cristãos em todas as áreas, em todos os setores da sociedade. Então, um reformado político, por que não? Com os princípios bíblicos. Empresários, economistas, professores. Graças a Deus na nossa igreja nós temos professores. Então, pessoas que têm um entendimento das Escrituras e que levam para as suas salas um ensino de excelência, não por causa da pessoa ou de quem o contratou, mas pelo entendimento de que tudo que eu faço eu tenho que fazer bem feito, porque é para a glória de Deus. Então, esse é o entendimento da reforma. Em decorrência deste conceito, vários pensadores cristãos fundaram inúmeras universidades e exerceram grande influência na formação cultural nos mais diferenciados países. Nós temos John Wycliffe, nós temos John Hus, Martinho Lutero, Philippe Melanchthon, João Calvino e João Amós Comênio. Então, entre esses, existem outros que deram as suas contribuições para a educação. Como fruto dessa cosmovisão reformada calvinista, surge, por exemplo, a Universidade Mackenzie. Eu não sei se todos vocês já ouviram ou já leram sobre a história, como foi fundada a Universidade Mackenzie. Então, a primeira vez que eu li sobre isso, achei algo muito interessante, o objetivo do Mackenzie. As raízes mais remotas do Mackenzie retrocedem ao ano de 1870, quando o missionário norte-americano George W. Chamberlain, ou Reverendo Chamberlain, e sua esposa Mary Ann iniciaram a pequena escola americana em São Paulo. A proposta era oferecer ensino de qualidade para crianças de ambos os sexos, num ambiente de tolerância social, racial e religiosa. Então essa foi a proposta desse casal de missionário. No seu objetivo, ainda hoje permanece essa visão. O objetivo do Mackenzie é educar o ser humano criado à imagem de Deus, para o exercício consciente e crítico da cidadania e da dignidade, preparando-o para a vida, contribuindo assim para o desenvolvimento do ser e da sociedade, por meio do ensino
e das atividades científicas, culturais, esportivas, sociais, éticas e espirituais. Então esse é o objetivo da Universidade Mackenzie. Já era em 1870 e ainda hoje, graças a Deus, permanece com esse objetivo. Algumas empreitadas foram tomadas no decorrer da história para que esse objetivo fosse mudado, mas graças a Deus ainda permanece dessa forma. O humanismo cristão, corrente de pensamento que florescera no século passado, portanto, teve em Erasmo de Roterdã, por exemplo, um dos seus maiores expoentes. O humanismo cristão é entendido apenas pela relação com Cristo, Deus homem, o homem mais perfeito e mais completo que existiu segundo a cristandade. Ele fez duras críticas, no caso aqui não Martinho Lutero, ele fez duras críticas à educação postulada pela Igreja Católica. Para Lutero, o modelo escolar era estático, formado pela memorização e repetição de conceitos, sendo altamente disciplinado e controlado pelos princípios católicos. Obviamente, essa educação impedia, segundo a sua perspectiva, o desenvolvimento da capacidade crítica e a criatividade dos educandos. Não sei se a irmã Vanessa conviveu com isso, mas não sei se é presente hoje na escola essa ideia de esse modelo católico em muitas das escolas. Eu achei muito interessante justamente essa questão aqui. Para ele o modelo escolar era estático, formado pela memorização e repetição de conceitos, sendo altamente disciplinado, principalmente aqui, e controlado pelos princípios católicos. Então ele vai dizer que tudo isso aqui impediu o desenvolvimento da capacidade crítica e a capacidade dos educandos, ou seja, o aluno ele não era ensinado a pensar, e com isso os educandos eles ficavam presos a um sistema. Essa era a crítica que era feita, portanto, na época. Os protestantes assim designados, os que aderiram ao movimento liderado por Lutero, não ficaram estagnados quanto à questão educativa e são fundamentais para a formação da pedagogia que encontramos até hoje. A questão protestante estava diretamente ligada à educação. Em decorrência dos princípios da reforma, há uma ênfase na obrigação da leitura, compreensão e a interpretação da Bíblia. Assim, era fundamental oferecer instrução às pessoas. Com essa ideia tomando espaço, começa a surgir, por exemplo, a necessidade de uma educação geral e mais abrangente. E aí, irmãos, a partir daí, então, começa a se estruturar assim as escolas. Lutero não somente atinge a Igreja Católica com suas críticas, mas também ele vai influenciar a educação, quando ele propõe uma reestruturação no sistema de ensino, no caso, ensino alemão, inaugurando assim uma escola considerada uma escola moderna para sua época, para o período de Lutero, quando ele propõe um modelo diferenciado do catolicismo. Era algo extremamente diferente dos seus dias, porque a ênfase o objetivo é fazer, não é apenas guardar, mas a ênfase é de fato levar a pessoa à reflexão. Por que eu estou aprendendo isso? Por que disso? Por que daquilo? A levar a formar um pensamento crítico em relação ao sistema de ensino, em relação à sociedade. Por quê? Qual que era o objetivo de Lutero? Nós precisamos entregar à sociedade pessoas que sejam formadoras de opinião. Então, pessoas que sejam formadoras de opinião. Pessoas que influenciem de uma forma positiva a sociedade. A ideia da escola pública e para todos, organizada em 3 grandes ciclos, fundamental, médio e superior, e voltado para o saber útil, nasce, portanto, do projeto educacional de Lutero. Então, veja a contribuição passada advindo nos dias atuais.
A primeira universidade protestante, por exemplo, para influenciar a educação, fundada em 1º de julho de 1527, foi criada pelo Conde Filipe, por recomendação de Martinho Lutero. A expectativa era criar um espaço para o aperfeiçoamento dos eruditos e religiosos. Então, o objetivo é, primeiro, nós vamos ensinar teologia, direito, medicina e filosofia. Ainda hoje, a Universidade de Harvard, ela tem no seu currículo, apesar de que a Universidade de Harvard hoje ela é secularizada, ela não é uma universidade que está nas mãos de protestantes, na época era, mas ainda hoje a Universidade de Harvard ela tem o curso de teologia. Tem um professor meu lá do Mackenzie que ele fez o doutorado dele lá, ele fez nessa universidade, mas ele diz que ela é totalmente secularizada hoje, totalmente secularizada, mas no período pós-reforma foi criada justamente pelos reformadores. Então, Lutero influenciando, ele propõe um modelo diferenciado de educação lá na Alemanha, modelo esse aplicado em tempos posteriores, influencia o Conde Filipe para que ele pudesse, portanto, fundar uma universidade. O Conde Filipe funda uma universidade e oferece os primeiros cursos, direito, teologia, medicina e filosofia. E no decorrer da história, outras instituições de ensino surgiram na Europa durante o século XVI. Então, em destaque, temos a Academia de Genebra, criada por João Calvino em 1559. Essa academia tornou-se um importante centro de educação e difusão das ideias reformistas. Ou seja, a partir dali, Calvino, então, ele influencia a Europa, como nós já vimos, ele influencia diversos países a partir da sua teologia, a partir da sua compreensão das Escrituras. E veja, irmãos, um detalhe, tudo isso todas essas que se podemos chamar de revolução, tudo isso a partir da compreensão das Escrituras, a partir da necessidade de se fazer conhecer a verdade. E tomado por essa verdade, de conhecer a verdade, os reformadores começam então a influenciar os países por meio da educação. Com a mesma intenção, John Knox lançou o desafio para que se fundasse uma escola em cada cidade da Escócia. Em 1689 foi criada a Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão. Então, novamente, fundaram uma escola. A educação era de fundamental importância dentro da concepção do mundo de Martinho Lutero. Em uma de suas cartas aos prefeitos e conselheiros alemães, veja o que ele escreve: é realmente um pecado e uma vergonha que tenhamos de ser estimulados e incitados ao dever de educar nossas crianças e de considerar seus interesses mais sublimes, ao passo que a própria natureza deve nos impelir a isso, e o exemplo dos brutos nos fornece variada instrução. Em minha opinião, ou seja, na opinião de Lutero, não há nenhuma outra ofensa visível aos olhos de Deus, seja um fardo tão pesado para o mundo e merece castigo tão duro quanto a negligência na educação das nossas crianças. Então, essa a visão justamente de Lutero em relação a isso. Não dar a devida educação às crianças, para Lutero, portanto, era um pecado grave. Por que isso? Porque o entendimento de Lutero é justamente da reforma de preparar pessoas para gerações futuras. Eu acredito, trazendo esse princípio para a nossa escola dominical, eu acho que um dos grandes, quando nós ensinamos as crianças são ensinadas, acredito que não é só para passar um conceito, mas o objetivo dos nossos professores sempre é ensinar nossas crianças a palavra de Deus, formá-las pessoas
conhecedoras da verdade, tementes a Deus, para que essas pessoas sejam futuros líderes e que esses líderes sejam pessoas que influenciem outras pessoas na sociedade, sendo cristãos piedosos, tementes a Deus. Então, quando a palavra de Deus é ensinada às crianças, eu acredito que vai muito além do aqui e agora. Ensina no presente visando o futuro, Lutero faz duras críticas aos pais por negligenciar o dever, o sagrado de educar os filhos, seja pela falta de piedade e honestidade, segundo ele, seja pela falta de formação dos próprios pais. Os filhos eram privados de se desenvolver intelectual e espiritualmente. Outra crítica apresentada por Lutero referia-se ao pouco tempo que os pais dedicavam à educação dos filhos. Então, para Lutero, justamente, era preciso ter essa preocupação, era preciso ter a preocupação de educar, de ensinar os filhos. Eu fico imaginando hoje essa última afirmação dele aqui, pouco tempo que os pais dedicam à educação dos filhos, aquela questão de você, um ensino que é reforçado em casa depois. Tem um exemplo de Jonathan Edwards, muito tempo depois, que Jonathan, ele precisava sair 5 horas para trabalhar, mas para que ele fortalecesse o ensino dos seus filhos, ele acordava 2 horas mais cedo, que aí ele sentava com os filhos, tomava um café, aliás, antes disso ele orava, lia as escrituras, ensinava os seus filhos, para depois ele sair para o trabalho. Então ele tinha a biografia de Jonathan vai dizer que ele tinha essa prática de educar os seus filhos. As escolas surgem, portanto, como uma importante alternativa para essa realidade, ou seja, a realidade não ter a capacidade, a formação necessária para ensinar os filhos. E com o poder aquisitivo da nascente burguesia, era possível transmitir muitas das tarefas educacionais aos professores. Então, até aqui, irmãos, nós vimos que o que eu quero destacar para nós é justamente essa ideia. Toda vez que a reforma chegava em determinado local, eles viam a necessidade, portanto, de implantar uma escola para ensinar. Então, sempre fez parte da reforma protestante, das igrejas reformadas, o caminhar lado a lado com escolas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela em muitos lugares ela tem escolas cristãs, confessional, no caso, escola confessional. Em relação ao Brasil, os estudos referentes às atividades missionárias protestantes no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, portanto, apontam para a presença da escola como parte do projeto de implantação das denominações, com destaque para os luteranos, presbiterianos, metodistas e batistas. Com relação às escolas protestantes, as razões para a sua instalação não são filantrópicas, mas doutrinais. O analfabetismo era empecilho, como eu disse, ao aprendizado da doutrina protestante, e a partir dali eles então entenderam a necessidade de ensinar, tá? Nas crescentes áreas urbanas brasileiras, no final do Segundo Império, o crescimento das escolas protestantes e, consequentemente, o projeto educacional reformado missionário deram combustível para um interesse no conhecimento. Então, você tem ali no Rio de Janeiro, quando os presbiterianos chegaram, ali no Rio de Janeiro nós temos, juntamente com, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar um pouco sobre a Igreja Presbiteriana do Rio, a Catedral Presbiteriana, nós vamos perceber que essa catedral ela tem uma grande influência educacional lá, naquela localidade. Então, sempre os reformados eles tiveram essa preocupação. Lutero teve essa preocupação, Calvino ele tem essa preocupação de ensinar. A Academia de Genebra, como nós vimos, foi uma estratégia de Lutero para ensinar os futuros líderes. Então, no decorrer da história, nós vemos que
a educação, ela sempre andou lado a lado com a religião. E aí, diante disso, é preciso nós compreendermos algumas coisas. Primeiro, que o objetivo da educação numa comunidade democrática, isso o Valentim está dizendo, é habilitar os indivíduos a buscá-la progressiva e continuamente, levando-os a um constante desenvolvimento. Ressalta-se a importância do indivíduo educado, consciente e interessado, apto para desenvolver suas responsabilidades sociais. Educar o ser humano criado à imagem de Deus para o exercício consciente e crítico da cidadania constitui o principal objetivo das escolas confessionais. Não é unanimidade, porque, infelizmente, nós podemos verificar em algumas igrejas reformadas que esse objetivo ele fugiu. Eu me lembro conversando com o reverendo Samuel sobre escolas cristãs. Ele estava dizendo assim para mim que uma escola, se uma igreja, por exemplo, pretende plantar uma escola, ele vai dizer, olha, você precisa saber entender qual que é o objetivo. Ele fala assim, se o objetivo ele é um objetivo missionário, então ok, haverá um investimento e nem sempre esse retorno ele virá de forma imediata. Ele fala assim, então quando a igreja ela planta a escola, ela tem que saber qual que é o objetivo dessa escola. E no caso, ele falando no caso lá da Filadélfia, quando foi plantada a escola lá da Filadélfia, ele estava dizendo, e a liderança precisa entender isso, senão vai querer cobrar resultados que não foram propostos. Então, o reverendo Samuel disse que o grande objetivo da escola lá da Filadélfia era um objetivo missionário. Então, ele falando isso, curioso sobre como foi a história lá da Filadélfia, ele disse justamente isso. As pessoas deveriam se preparar para a vida, contribuindo para o desenvolvimento do homem e da sociedade, por meio da educação, com a articulação dinâmica das atividades científicas, culturais, esportivas, sociais, éticas e espirituais. Dia 31, nós comemoraremos 502 anos da Reforma Protestante. E aí nós precisamos indagar pelos propósitos que foram postulados naquela época, em especial no que concerne a educação. Ao observarmos a atual realidade social, política e econômica da sociedade ocidental, cremos que há muito a ser pensado. Os pressupostos educacionais, tanto protestantes como católicos, têm contribuído para a construção de uma sociedade protestante, no caso aqui não católico, tirar a palavra católico, os protestantes, os pressupostos educacionais protestantes têm contribuído para a construção de uma sociedade baseada nos valores do reino de Deus. E aí a pergunta, mas esses valores eles têm sido vividos explicitamente de forma que Cristo ele apareça a partir das informações e reflexões apresentadas? Observamos a existência de uma longa caminhada a ser feita no intuito de conscientizar os ideais da reforma na perspectiva do Evangelho. Então, nessa parte final aqui, eu estou trabalhando nós precisamos pensar, será que de fato tanto tempo se passou da reforma protestante, várias contribuições foram dadas, várias universidades, escolas foram plantadas, será que as futuras gerações ainda têm essa preocupação de formar bem o indivíduo, de ter uma visão, de preparar de fato pessoas para a sociedade, preparar pessoas que de fato influenciem, pessoas que ao chegar, por exemplo, na universidade, estejam preparadas. Recentemente o reverendo Jonatas Abdias e o reverendo Judaso, dois capelães do Mackenzie, eles estavam dizendo isso, que pesquisas apresentadas vão dizer que ao chegar na universidade, muitos dos crentes, dos filhos de crentes, eles se afastam da igreja. Eles são expostos a vários tipos de questionamentos e não sabem
se posicionar. E ele estava dizendo que a igreja ela tem uma grande responsabilidade, que é de levar já na igreja, já na escola dominical, por exemplo, levar os nossos jovens, nossos adolescentes à reflexão, para que preparados eles possam, na sociedade e na vida como um todo, eles possam de fato influenciar e não serem influenciados. Então, irmãos, a ideia é justamente essa, que o ideal da reforma, de que é preciso preparar o indivíduo para a vida, e preparar não é só religiosamente, mas culturalmente, é um grande desafio a ser observado constantemente pelas igrejas reformadas. E isso faz parte daquilo que nós vamos aprender amanhã. Isso faz parte daquilo que nós chamamos de cosmovisão reformada. A cosmovisão reformada, ela, na verdade, ela é o resultado, portanto, nisso tudo. A visão que eu tenho, a visão de reino, a visão das Escrituras, me leva a ser um instrumento de Deus para mudanças, inclusive no setor educacional e nos demais setores. Então, que Deus de fato nos ajude a termos esse ideal de reformados. Nós somos, ou declaramos que somos reformados, mas que de fato, como reformados, nós tenhamos essa perspectiva de fato levar outros a aprender e levar outros ao crescimento. E que, quem sabe, né, nós sejamos instrumento do Senhor para a implantação de tantos projetos educacionais, e a igreja presbiteriana ela seja uma igreja de fato conhecida não só por ter um culto centrado nas Escrituras, mas ser uma igreja que tem uma grande relevância na sociedade, em Itapevi, por exemplo, pela forma como ela atua nos diversos setores, inclusive na área educacional. E sendo assim, presbiterianos excelentes no que diz respeito à função que exercem, aonde o Senhor os colocar. Então, que de fato esse seja o nosso grande desafio, como reformados, como parte da reforma, e sejamos um instrumento de Deus para dar continuidade a esses ideais no decorrer da história. Que Deus nos ajude, então, em nome de Jesus. Amém. Então, nós queremos apenas trazer aos irmãos essa introdução em relação à questão da educação. Eu tenho se os irmãos quiserem uma contribuição aí para esse assunto, tem um material muito bom, que é o Fundamentos da Educação Cristã. Tem dois, são o reverendo Hermsten, é um livro que ele lançou, e o outro é do reverendo Gildásio. O reverendo Gildásio também tem um livro que fala justamente sobre educação cristã e os seus desafios numa sociedade como a nossa. Então, nós somos confessionais e tudo o que fazemos vai levar em consideração justamente a nossa confessionalidade. E o objetivo é esse, de fato levar essa confessionalidade adiante e sermos instrumento do Senhor para a glória do seu santo nome.